Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, hoje com os deputados federais Kim Kataguiri, do Missão, e Chico Alencar, do PSOL. Vamos ao primeiro tema para debate. Amanhã, o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, deve se reunir com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. E o objetivo é agradecer, pelo menos da parte de Jacques Wagner, pelo apoio após a operação da Polícia Federal realizada na última semana. É uma apuração do repórter Danilo Moliterno e do âncora Gustavo Uribe. Alcolumbre foi um dos únicos dirigentes do Centrão a declarar publicamente apoio explícito ao ex-governador da Bahia. Segundo dirigentes petistas, Jacques deve se colocar também como um mediador para a retomada do diálogo entre Alcolumbre e Lula, mesmo que ele não ocupe mais o posto de líder do governo. Nos bastidores, fontes afirmam que Alcolumbre lamenta a situação por considerar Jacques um interlocutor privilegiado. E a saída do senador da liderança do governo, Lula, também deve ser combinada com o presidente da República na próxima quarta-feira. Vamos então ao debate. Bem-vindos, deputados. Boa noite, obrigada por aceitarem o nosso convite. Deputado Kim Kataguiri, queria começar com o senhor. A saída de Jacques poderia aliviar ou não o impacto sobre Lula nesse caso? Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Boa noite, Juliana. Boa noite, Chico. Eu não acho que alivia muito para o Lula, não. Primeiro porque está muito claro, né, na minha avaliação, o envolvimento do PT, especialmente do PT da Bahia, no escândalo do Banco Master, e que isso contou com a conivência do Lula esse tempo todo. O Lula indicou o Guido Mantega para ser conselheiro ali do Banco Master, ao mesmo tempo em que recebeu, né, o Daniel Vorcaro, e não só recebeu, né, recebeu e mandou chamar o presidente do Banco Central, mandou chamar o ministro de Minas e Energia. Bom lembrar que o Vorcaro tem empreendimentos nesse setor, para atender. Também Rui Costa, né, da Casa Civil, atendeu o Vorcaro junto com o Lula. Então, para mim, está muito claro que o presidente da República não chama todos os ministérios interessados no negócio de um banco que todos sabiam que só tinha roubalheira, que não tinha nenhuma operação republicana ali, não tinha nada de legal, de lícito sendo operado ali. Daniel Vorcaro já é figurinha carimbada há pelo menos 2 anos, né, em relação a escândalos em Brasília. E o PT da Bahia, ele é sócio do Banco Master através da figura do Augusto Lima, né, que é amigo de Jacques Wagner, que é amigo de Rui Costa, e o Jacques Wagner foi o responsável, grande responsável, por conceder de presente um monopólio de crédito consignado para o Augusto Lima, depois vender esse monopólio para o Daniel Vorcaro e aí se tornar sócio do Banco Master. Então, Augusto Lima é o elo ali entre o PT, e isso implica naturalmente o governo Lula, e o Banco Master, né? Então, eu não acho que essa saída do Jacques Wagner resolva alguma coisa para a imagem do Lula, mesmo porque ele já não saiu imediatamente. E não vai sair por uma iniciativa do Lula publicamente dizer, olha, eu acho que ele tem que se afastar por causa desse envolvimento e, portanto, eu estou retirando a liderança do governo dele. Não, o que está sendo feito é um acordo para o próprio Jacques Wagner dizer, olha, não tem nenhuma demanda do Lula para que eu saia, mas eu voluntariamente estou saindo para não prejudicar o governo, para me dedicar à minha defesa. Se de fato o Lula quisesse passar o recado, né, de, olha, eu estou me afastando porque não tenho nada a ver com isso, quero que seja investigado, quero que o líder do governo seja punido, entenda o envolvimento, ele próprio retiraria a liderança do governo Jacques Wagner. Não é isso que está acontecendo, até a apuração de vocês, mostrando aí um acordo de bastidores com Davi Alcolumbre. Deputado Chico Alencar, bem-vindo. A saída de Jacques Wagner pode aliviar ou não a pressão, o impacto sobre Lula? Boa noite, Ju. Boa noite, Kim, todos que nos acompanham. É claro que alivia esse impacto. É claro que o impacto continuará existindo porque, de fato, houve relações impróprias, para dizer o mínimo, de setores da cúpula do PT da Bahia. Eu sempre separo a cúpula dos partidos da sua militância, em geral generosa, às vezes ingênua, mas essa cúpula se envolveu com um esquema. A partir de tudo que o Kim falou, ele não inventou nada. É uma relação imprópria que, felizmente, está sendo desbaratada agora, desvendada. E, na verdade, todo mundo compara. O PT também ficou sujo, como, por exemplo, o PL e o próprio, diretamente, Flávio Bolsonaro, que pediu não 2.400.000 de um prédio de luxo, naquela operação muito estranha, pedir para um empresário amigo comprar para você depois recomprar, como o Wagner explicou, ou não explicou, argumentou, trouxe uma desculpa para isso. Isso é completamente inédito. E o Flávio Bolsonaro também, aqueles 61 milhões para um filme laudatório do seu papai, e por um fundo que tem como gestor lá o advogado do seu Bolsonaro, condenado lá e morando nos Estados Unidos. Bem, isso tudo é um mar de cumplicidades negativas e, felizmente, isso é inegável também,
A Polícia Federal está desvendando, a Justiça está lenta em relação ao Flávio, a gente nem sabe ao certo se ele está sendo investigado oficialmente. Agora o ministro Fachin, que é um homem austero e íntegro, vai decidir, se já não decidiu agora nas últimas horas, que ministro do Supremo vai ver toda essa investigação necessária. Doa a quem doer, isso eu insisto, e se eu, qualquer um da esquerda fez igual ao que tanto critica nos outros, nesse caso Master, por exemplo, pelo menos a resposta a isso tem que ser diferente. Por isso, Jacques Wagner já devia ter saído, e se não saiu, o presidente Lula só resta afastá-lo da liderança. Vou fazer um rápido intervalo por aqui. A gente volta daqui a pouquinho com mais uma pergunta ainda sobre esse assunto. A possível sucessão de Jacques Wagner na liderança do PT no Senado tem o presidente da casa, Davi Alcolumbre, como critério. A ideia é preservar o canal de diálogo dentro do Senado Federal. A gente explica tudo daqui a pouquinho. O grande debate quer saber: o apoio de Davi Alcolumbre deveria influenciar a decisão sobre Jacques Wagner? No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela, que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Vamos lembrar que o senador deve decidir nos próximos dias se continua ou não nessa liderança. Foi alvo de operação da Polícia Federal sobre fraudes no Banco Master. E essa sucessão tem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como critério. Os governistas querem preservar um canal de diálogo dentro do Senado. O deputado Kim Kataguiri, esse apoio de Davi Alcolumbre deveria influenciar ou não a decisão sobre a saída ou permanência de Jacques Wagner? Olha, eu acho que a escolha do líder do governo é uma escolha do presidente da República, né? E, portanto, o presidente deveria ser soberano nessa decisão. É evidente que ele precisa manter um canal de diálogo, né? Porque é um cargo de articulação política. Agora, ele também não pode se fazer de refém, né? Dos interesses das lideranças do Senado da República, né? Ele tem que indicar uma pessoa que seja da sua confiança, né? E presidente qualquer que seja, precisa ter um líder do governo que seja da sua confiança, que tenha capacidade de articulação, que tenha capacidade também de entender e interpretar quais são as propostas do governo, até para levar isso para os seus colegas. O fato do presidente Lula precisar tanto dessa chancela, tanto desse carimbo de Davi Alcolumbre, e vale lembrar, na primeira eleição do Davi Alcolumbre, o presidente Lula o apoiou e venceu sem o voto do PL, sem o voto da oposição. Então, portanto, teria um apoio mais confortável, uma base mais confortável para trabalhar. Aliás, o Senado, o governo tem utilizado, quando tem derrotas dentro da Câmara dos Deputados, tem recorrido ao Senado mais governista para reverter essas derrotas. Esse cenário parece ter mudado. Já no segundo mandato de Davi Alcolumbre, ele foi apoiado tanto pelo PL como pelo PT, teve um grande acordo ali dentro do Senado, acordo do qual eu pessoalmente discordo veementemente. Se tivesse uma voz dissidente ali dentro da oposição no Senado, seria absolutamente contrário, mas eu acho que isso é o símbolo da fragilidade, né, do governo Lula nesse final de mandato, apesar do presidente Lula ter o oponente perfeito para ele, né, que foi a escolha pelo bolsonarismo do senador Flávio Bolsonaro, que é aquele mais envolvido em escândalos de corrupção, não de hoje. Aliás, o Chico já deve conhecer há mais tempo ali na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no mesmo esquema ali, Flávio Bolsonaro, André Ceciliano, a maior parte, eu ousaria dizer, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro envolvida naquele rachadão que foi feito, para agora, como senador da República também, defendendo os interesses de Daniel Vorcaro em relação à ampliação do fundo garantidor e outros pontos que foram colocados no Senado, mesmo o bolsonarismo tendo escolhido para o PT o melhor candidato para o PT, né, e os petistas comemoraram quando a escolha foi de Flávio Bolsonaro. Já ouvi até alguns deputados dizendo que a eleição do Lula estava garantida, mas mesmo sendo Flávio Bolsonaro o segundo colocado nas pesquisas para intenção de voto, o Lula ainda está sofrendo com um governo tão ruim e que tem tanta crise de popularidade e que está prestes a viver um colapso fiscal. Aliás, a gente vai ter um julho muito difícil, né, por causa da taxa de juros, por causa da inflação dos alimentos, tem uma perspectiva de 20%. Então, a crise de popularidade do governo Lula está se revertendo numa crise política que a gente já viu a derrota do Messias no Senado, e acho que ele prevê mais derrotas com a saída de Jacques Wagner na liderança do governo no Senado. Deputado Chico Alencar concorda, tem uma crise de popularidade do governo Lula e esse apoio de Davi Alcolumbre deveria influenciar a decisão sobre Jacques Wagner? Bom, discordo, é claro, eu não vejo isso, inclusive em todos os institutos de pesquisa. É claro que a percepção da população em relação ao Lula, lá atrás, em 2002, quando ele foi eleito, eu também pela primeira vez como deputado federal, o mundo mudou. A internet, as fake news e, muitas vezes, um certo espírito de conciliação que o Lula tem, é inato nele e tem seu aspecto positivo, mas, às vezes, ele
banca acordos com figuras do mundo político, como o Davi Alcolumbre, como o Hugo Mota, em quem o pessoal não votou, nem no seu antecessor, e nem nós não temos representação no Senado ainda, ano que vem tudo indica que teremos, e nós temos a função dentro da base do governo de cobrar uma postura coerente, ética, autêntica, mais à esquerda, e é evidente que não podemos conciliar com quem, por exemplo, não quer instalar uma CPI do Banco Master, tanto o Hugo Mota quanto o Alcolumbre, talvez porque temam alguma coisa. Já apareceram notícias aí muito pesadas contra eles, e de jatinho para cá e para lá, pagamento de hospedagem em hotel de luxo, pedidos desses empréstimos ou doações inaceitáveis de milhões. Então, o Alcolumbre não pode ser o fiador de uma saída para Jacques Wagner. Jacques também, bom papo, conciliador, tem bastante malemolência política, mas acabou, não dá, é insustentável a situação dele. E, pelo que leio, não sou do PT, há muitos anos, há mais de 15 anos, talvez o nome cogitado seja da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que é uma mulher absolutamente transparente, dedicada, com espírito público, que vem dos movimentos populares e que vai saber conduzir. Agora, o governo ser minoria no parlamento não é o desastre. Às vezes tem uma maioria no parlamento construída à base do toma lá da desastre, aliás, que infelicita a República Brasileira há muitas décadas. Então, você tem que ter a interlocução com a sociedade, ter a interlocução com os outros órgãos da República, ter uma presença popular que o Lula recupera nos últimos anos, já teve mais desgastado, e o grande juiz vai ser Sua Excelência, a eleitora e o eleitor, em outubro. Aí não vejo esse governo impopular, tem muitas coisas positivas para mostrar. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Rapidinho, a gente volta daqui a pouco com mais um assunto por aqui. O governo brasileiro não deve participar da audiência pública nos Estados Unidos, que vai discutir a aplicação de novas tarifas sobre produtos nacionais. A percepção é que o espaço é destinado ao setor privado e à sociedade civil. Negociação deve permanecer nos canais diplomáticos. O grande debate quer saber: o governo deveria mandar representante aos Estados Unidos para discutir novas tarifas? Daqui a pouquinho. Estamos de volta à reta final do grande debate. Te conto que o governo brasileiro não deve participar da audiência pública nos Estados Unidos, que vai discutir a aplicação de novas tarifas sobre produtos nacionais. É uma apuração da analista Isabel Mega. O Itamaraty entende que o espaço é destinado ao setor privado e também à sociedade civil. Por isso, a atuação do Brasil deve continuar pelos canais diplomáticos. A audiência está prevista para o dia 6 de julho e o prazo para a adoção ou não da tarifa de 25% termina no dia 15, quando o governo norte-americano anunciar a decisão final. Nos bastidores, o Palácio do Planalto avalia que há pouco espaço para rever a medida e considera que a proposta tem viés político. Já o senador Flávio Bolsonaro se inscreveu para falar nessa audiência. Reservadamente, diplomatas brasileiros são críticos à iniciativa do pré-candidato do PL. Vamos voltar ao debate. Deputado Chico Alencar, o governo deveria mandar representante aos Estados Unidos sobre esse assunto? Parece que essa audiência pública é meio inócua, porque é para o governo, aquela secretaria que examinou a questão do Brasil, fez um relatório eivado de falsificações, como o desmatamento crescente no Brasil, onde já se viu o Trump se preocupar com isso, do Acordo de Paris. E é bom lembrar também, para a gente não magnificar um problema, hoje em dia, ao contrário de tempos atrás, o Brasil tem apenas 12% do conjunto das suas exportações para os Estados Unidos e importa 15% do total que importamos em geral. Os irmãos Batista, lembram o Wesley, o pessoal da JB é muito ligado lá ao Trump, dizem até que ajudaram no financiamento da campanha do Trump, e eles podem e devem participar, como demais empresários brasileiros. Isso do Flávio Bolsonaro lá é para limpar a barra do tal Tariflávio, dele, sobretudo o irmão dele, terem estimulado como retaliação ao Brasil por pura politicagem aquele tarifaço 1. E o Trump também, ele sim, é muito volúvel, ele é muito imprevisível. Já teve aquela energia boa com Lula, agora azedou, pode voltar, contra o terror no mundo e faz muito bem, só que negocia com um Estado que ele classificava sempre como o maior terrorista do mundo, que é o Irã. Então, essa volubilidade e a vontade de interferir no Brasil, que o Trump manifesta reiteradamente,
postou um negócio lá dizendo que sabia que o próximo alvo da sua atuação era o Brasil, o imperador do mundo. Essa reunião me parece pouco eficaz, até porque está em curso, não foi dissolvida, uma comissão de negociação entre autoridades norte-americanas e autoridades brasileiras. Porque você ir lá, o Brasil na relação com os Estados Unidos sempre fala e documenta tudo. Entregar um documento contestando, como já foi feito aquele arrazoado da Secretaria de Comércio norte-americano, já é suficiente, ao meu juízo. Deputado Kim, o governo deveria mandar um representante aos Estados Unidos ou não? Deveria, Juliana, mas o primeiro ponto que eu não posso deixar de comentar, o deputado Chico falou sobre não ser ruim ter minoria dentro do parlamento, né? Melhor do que ter maioria com base no toma lá da cá. Mas hoje o governo Lula tem justamente maioria com base no toma lá da cá, né? 90% das propostas que o governo coloca são aprovadas e as mais importantes com o governo pagando emenda via orçamento secreto. Agora, é evidente que o governo deveria participar, né? Eu me oponho aqui ao que disse o deputado Chico sobre são apenas 12%. 12% é muita coisa. 12% a gente está falando de milhões de empregos. Isso afeta aqui diretamente o estado de São Paulo. É um dos que mais tem relações comerciais com os Estados Unidos, mais exporta para os Estados Unidos. Então, se a gente estivesse falando de 2%, já seria muita coisa. A gente está falando de 12%, então eu não diminuo esse problema nesse sentido. Não acho que a audiência seja inócua, né? É melhor que a gente participe na formulação do relatório preliminar, até para que as pessoas entendam o processo, né? Você tem essa sugestão, que foi feita agora de tarifação, depois você tem a formulação do relatório final, e o relatório final, aí o Trump toma a decisão se impõe ou se não impõe a tarifa. Nós estamos nessa segunda etapa, é fundamental que o governo brasileiro participe, ou no mínimo ajude a organizar as empresas privadas do Brasil que têm essa atuação de exportação para os Estados Unidos, para que a gente já chegue na mesa do Trump com uma decisão que não inclua tarifa, ou que inclua uma tarifa muito menor do que aquela que ele está colocando, né? Outro ponto, eu acho importante colocar, Chico, que da mesma maneira que os irmãos batistas são muito influentes e amigos do Trump, também são amigos do presidente Lula e historicamente, contaram com as suas políticas de campeão nacional para se tornarem o que se tornaram hoje, né? Para quebrar os frigoríficos menores e comprarem com base nos subsídios e nos privilégios tributários e creditícios que foram concedidos durante o governo Lula. O Flávio, para finalizar, está indo fazer graça, né? Ele deu a resposta mais burra possível, dizendo que era a taxação contra o Lula e não contra os empresários. O Lula não exporta nada para os Estados Unidos. Quem exporta são os empreendedores, quem exporta são os empresários, e agora ele está fazendo essa firula. A fala dele não vai influenciar em absolutamente nada, porque ele não tem empresa e porque ele não representa o Estado brasileiro, ele não é chefe de Estado, né? Um senador da República é muito importante, mas não representa o Estado brasileiro. Então ele está indo lá fazer graça, criar um fato para tentar reverter o dano de imagem que ele causou para si próprio, falando aquela burrice que me lembra a Janja falando da taxa das blusinhas, que a taxa seria para as empresas e não para os consumidores. Agora a gente teve uma reedição versão Flávio Bolsonaro. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.